Nos anos 1960, o Rio de Janeiro vivia um período de efervescência cultural e artística. No coração dessa vibração cultural, surgia um edifício que se tornaria um ícone tanto pela sua arquitetura quanto pela sua fama, o Solar da Fossa. Este prédio imponente, erguido em um dos bairros mais tradicionais da cidade, destacava-se pela sua elegante fachada e pela promessa de oferecer um lar aos grandes nomes do cenário artístico da época. O Solar da Fossa foi concebido com uma grandiosidade que refletia o espírito vibrante do Rio de Janeiro. Seus apartamentos eram amplos e luxuosos, atraindo músicos, escritores e artistas que buscavam um espaço para criar e viver cercados de sofisticação. Entre os moradores famosos, estavam nomes renomados da música e da literatura brasileira, que contribuíram para a aura de glamour que envolvia o edifício. O prédio se tornou não apenas um ponto de encontro para a elite artística, mas também um símbolo da cultura carioca dos anos 60. Seu prestígio e a exclusividade de seus moradores ajudaram a moldar uma imagem de elegância e sofisticação que permanecia inalterada até mesmo após a transição dos tempos. Porém, o que era visto como um exemplo de riqueza e status acabaria se transformando em algo muito mais enigmático. As histórias que começariam a circular sobre o Solar da Fossa, e as eventualidades que aconteceriam, começariam a escrever um novo capítulo para este icônico edifício. Apesar do glamour e do prestígio associados ao Solar da Fossa, algo sinistro começou a se desenrolar nos bastidores desse edifício elegante. Com o passar dos anos, rumores começaram a circular sobre estranhas ocorrências e aparições que assombravam os corredores e apartamentos do prédio. O que antes era um símbolo de sofisticação, agora se tornava o palco de fenômenos inexplicáveis. Os primeiros relatos de assombrações começaram com histórias de moradores que afirmavam ouvir passos pesados ecoando pelos corredores vazios, mesmo quando estavam sozinhos no prédio. Alguns diziam que os murmúrios de conversas antigas podiam ser ouvidos em certos apartamentos, como se ecos do passado ainda estivessem presentes. A sensação de estar sendo observado era uma constante, criando um ambiente de inquietação para aqueles que viviam ali. Uma das lendas mais persistentes era sobre uma figura fantasmagórica que aparecia nas janelas durante a noite. Relatos falavam de uma silhueta pálida e nebulosa que se manifestava apenas quando a lua estava cheia. Moradores e visitantes começaram a relatar encontros com essa presença etérea, que parecia se mover lentamente, como se estivesse procurando algo ou alguém. Outro aspecto inquietante era a sensação de uma presença opressiva em determinados pontos do prédio. Muitas pessoas mencionaram sentir um frio inexplicável, mesmo nos dias mais quentes, e algumas afirmavam que objetos se moviam sozinhos em suas residências. Essas manifestações contribuíram para a crescente reputação do Solar da Fossa como um local assombrado, deixando os moradores com uma sensação constante de desconforto. Histórias sobre gritos distantes e batidas inexplicáveis nas portas se tornaram comuns, especialmente durante a noite. Muitas dessas experiências não tinham uma explicação lógica e alimentaram ainda mais o fascínio pelo lado obscuro do Solar da Fossa. O edifício, que havia começado como um símbolo de prestígio, agora era conhecido por suas histórias de assombrações e mistérios sobrenaturais. Em um momento de transição, o Solar da Fossa foi alvo de um projeto de renovação urbana que visava modernizar a área e criar novos espaços residenciais. Em 1985, o icônico edifício, que já havia se tornado sinônimo de mistério e assombrações, foi demolido para dar lugar a um novo desenvolvimento imobiliário. O processo de demolição foi meticulosamente planejado, mas mesmo assim, as histórias sobre o Solar da Fossa continuaram a assombrar aqueles que conheciam seu passado. A demolição não passou despercebida, e muitos que haviam ouvido falar das histórias de assombrações ficaram atentos ao que poderia acontecer durante esse período. Rumores começaram a se espalhar sobre eventos estranhos ocorrendo durante o processo de destruição. Alguns trabalhadores relataram experiências desconcertantes, como ouvir sussurros e ver sombras inexplicáveis se movendo entre os escombros. Essas histórias alimentaram ainda mais a lenda do Solar da Fossa, fazendo com que muitos acreditassem que os espíritos dos antigos moradores estavam reagindo à destruição de seu lar. O que mais surpreendeu os moradores locais foi o aumento das atividades paranormais após a demolição. Muitos afirmaram que o local onde o prédio havia estado se tornará um ponto focal para eventos inexplicáveis.
Algumas pessoas relataram sentir uma presença opressiva ao passar pela área, e até mesmo alguns afirmaram que o ambiente ao redor parecia carregar uma energia estranha e desconfortante. Para muitos, parecia que a demolição havia liberado uma força que antes estava contida dentro das paredes do solar da fossa. Além disso, algumas histórias de assombrações se transformaram em lendas urbanas locais. Visitantes e curiosos passaram a frequentar o local, atraídos pela fama do solar da fossa e pelas histórias de espíritos que ainda vagavam por ali. As novas construções que surgiram no lugar do antigo prédio nunca conseguiram apagar completamente a impressão deixada pela história do solar da fossa, e muitos ainda afirmam que algo do antigo edifício continua a assombrar a área. Mesmo após a demolição do solar da fossa, o legado de suas histórias de assombrações permanece profundamente enraizado na cultura local. O que começou como uma série de relatos misteriosos e eventos inexplicáveis transformou-se em uma lenda urbana que continua a fascinar e aterrorizar aqueles que ouvem falar do antigo edifício. A memória do solar da fossa persiste através de histórias contadas de geração para geração. A aura de mistério que envolvia o prédio atraiu a atenção de investigadores do paranormal, escritores e até mesmo cineastas, todos interessados em explorar os mistérios que cercavam o local. Documentários, artigos e até mesmo ficções inspiradas nas histórias do solar da fossa ajudaram a manter viva a lenda, perpetuando o fascínio pelo que aconteceu naquele edifício. A área onde o solar da fossa estava localizado também se tornou um ponto de interesse para os entusiastas do sobrenatural. Muitos visitantes vêm em busca de sentir a energia que ainda parece emanar do local, na esperança de experimentar alguma forma de atividade paranormal. Relatos de experiências estranhas e sensações inquietantes continuam a surgir, como se o antigo espírito do solar da fossa ainda estivesse presente, mesmo sem as paredes físicas do edifício. Além disso, a história do solar da fossa influencia a percepção cultural do sobrenatural no Rio de Janeiro. As histórias sobre o prédio assombrado se entrelaçam com outras lendas locais, criando um rico tapeçário de mistério e terror que reflete a fascinante relação da cidade com o desconhecido. A aura de assombração do solar da fossa contribui para a rica tapeçaria de lendas urbanas e histórias de fantasmas que formam a mitologia urbana da cidade. No final, o solar da fossa deixou um legado que vai além das suas paredes. Seu impacto se reflete na forma como as histórias de assombrações são contadas e percebidas, e continua a capturar a imaginação daqueles que buscam entender o inexplicável. O edifício pode ter sido demolido, mas seu espírito, em forma de lenda e mistério, permanece vivo e vibrante no imaginário coletivo.